Olá, amigos! O impetuoso desenvolvimento da China e sua modernização socialista tem um impacto cada vez maior no mundo. Despertam cada vez mais o interesse de quem acompanha esse imenso país e de especialistas em política e economia internacional. No Brasil, esse interesse cresce na medida em que eleva-se o nível da parceria estratégica global da China com o nosso país, cooperação que é característica da nova era após a visita de Estado do presidente Xi Jinping e suas conversações de alto nível com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste programa, conversaremos sobre esse tema, contando com as presenças de Dilermando Toni, jornalista especializado em assuntos internacionais, Diego Pautasso, cientista político, e Marcelo Fernandes, professor de economia. Eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho e serei o moderador desta entrevista. Olá, meus amigos, muito bem-vindos à nossa entrevista sobre o impetuoso desenvolvimento da China e seus impactos na economia global. Eu vou iniciar lançando uma pergunta para os três. Naturalmente que cada um vai se apresentar e, na sequência, já engata com a resposta à pergunta que eu vou formular. A China teve um crescimento de 5% no ano passado, algo que é realmente notável numa economia emergente, e este índice de crescimento é motivo de grandes controvérsias, infelizmente, entre economistas que não compreendem o caráter do desenvolvimento chinês. Como vocês veem o impacto desse crescimento e a sua própria natureza? Primeiramente, Dilermando Toni, jornalista especializado em política internacional. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Diego e Marcelo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu considero que nós temos que olhar o problema do desenvolvimento chinês em termos mais alargados, né? Não se pode olhar simplesmente uma fotografia, você tem que olhar em termos mais alargados. De 1978 a 2024, a média de crescimento foi de 9%. Né? Naturalmente, que esse crescimento diminuiu para ficar entre 4,5% e 6% de alguns anos para cá, mas isso não impediu que a China fosse colocada em primeiro lugar no PIB pela paridade do poder de compra. Sei que tem uns que não aceitam muito esse critério, mas é um critério adotado, inclusive, pelo Fundo Monetário Internacional, e é um critério tido como um critério mais próximo da verdade. Né? Então, é um crescimento robusto, né? É um crescimento que se mantém há quase 50 anos, né? E fica ao lado, e talvez seja o maior de outros crescimentos que marcaram a história recente, depois do advento do capitalismo, como foi a Revolução Industrial Inglesa, o crescimento dos Estados Unidos no pós-guerra civil, o crescimento da Rússia soviética, que se manteve aí até os anos 60, interrompido pela guerra, e agora o crescimento chinês. Né? Esse crescimento que nós estamos falando é um crescimento que é a base econômica do mundo multipolar. É o crescimento econômico chinês. A base econômica. Né? A China se coloca na vanguarda em vários terrenos. É um crescimento, sobretudo, que se tem que levar em conta a qualidade, né? Que aí é onde você junta crescimento com desenvolvimento. Né? A China tirou, nos últimos anos, 800 milhões de pessoas da linha de pobreza. Né? Então, deu um grande salto, uma grande contribuição
Isso é devido a quê? Mantém altas taxas de investimento em relação ao PIB, e é um país que se baseia na indústria e no comércio exterior, e agora se volta mais para estimular o consumo interno, né? E é um desenvolvimento que vem procurando ser também um desenvolvimento sustentado ecologicamente, várias transformações nesse sentido. Por último, eu queria ressaltar que a China tem incorporado muitos avanços científicos e tecnológicos à sua base industrial, né? Então, aí agora esses avanços, né? Inteligência artificial nas baterias solares, nos carros elétricos, em vários outros terrenos. Então, eu acredito que é um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que ainda vai se prolongar por um bastante tempo. Muito obrigado, Dilermando, por essa sua fala inicial. Eu passo a palavra para o Diego Pautasso com a mesma questão formulada anteriormente. Por favor, Diego. Além desse histórico de 4, quase 5 décadas de um crescimento impressionante, e como destacado, um dos mais importantes da história moderna, é preciso sublinhar, de fato, essa mudança de qualidade. Obviamente que o primeiro momento foi um momento de uma arrancada industrial notabilíssima, e agora a China passa para um desenvolvimento qualitativo, com uma capacidade de produzir também sustentabilidade e inovação em outros patamares, de competir com os grandes players internacionais, com a China e com os Estados Unidos. Né? Mas, além disso, é preciso também avaliar esses 5% da China em razão do entorno, né? Ou seja, dos outros polos importantes do mundo. A zona do euro, em 2024, a estimativa é algo como 0,7% de crescimento. Os Estados Unidos, um crescimento mais importante, de 2,8%, mas ainda assim próximo da metade do crescimento chinês. A Argentina, que é queridinha de determinados setores aí dos meios de comunicação, segundo a estimativa, vai fechar 2024 com menos 2,8%. Então, esse contexto também é importante, porque se trata de uma situação internacional em que os antigos polos de desenvolvimento refletem um grau de crescimento muito, muito mais modesto, né? Sobretudo a Alemanha, que já foi aí um motor da economia mundial. Né? E, claro, outra questão fundamental é destacar a participação que esses 5% representam da economia mundial, ou seja, o quanto isso representa do crescimento do PIB mundial. Né? E não há nenhuma dúvida, a China é o motor hoje da economia mundial. A China se converte hoje no epicentro da região mais dinâmica do mundo, que é a Ásia Oriental, o sudeste da Ásia. Né? E mais do que isso, o transbordamento do desenvolvimento chinês, a partir daquilo que tem sido chamado aí de uma nova rota da seda, ou da Belt and Road, representa, como a gente chamou no mais recente livro, um projeto de globalização nitidamente diferente daquele projeto de globalização com ênfase no neoliberalismo que vinha predominando dos anos 80 para cá. E, portanto, a raiz fundamental de uma competição e de uma mudança de polaridade no sistema internacional. Muito obrigado, Diego Pautasso, cientista político, pela sua participação em nossa entrevista. Passo a palavra agora para o economista, doutor em economia e professor de economia na Universidade Federal Fluminense. Por favor, Marcelo. Obrigado, Zé, pelo convite. Bom estar aí com os amigos aqui, Diego, Dilermano. Bom dia para a nossa audiência. Vou começar a indicar uma coisa que às vezes a gente esquece um pouco. Na realidade, o rápido crescimento chinês ele começa desde a época da Revolução. As estatísticas que a gente tem a partir de 1952 mostram que o crescimento é muito elevado, né? Se pega de 52 a 78, teve uma média, aí, a depender das estatísticas, entre 5% e 5,5%, que é muito, né? Em média, né, durante esse período todo. E depois de 78, aí sim, realmente você tem o que a gente pode dizer tranquilamente hoje, que é o maior caso, né, de desenvolvimento, né, de crescimento econômico da história, né, da humanidade. Né? A gente teve algo parecido com os Estados Unidos
no final do século XIX e início do século XX. Tá? A China está, desde 78, né, com crescimento em torno, ali, em média, de 9%, 9,5%. Né? É uma coisa realmente incomparável na história da sociedade moderna, vamos dizer assim. Tá? Agora, veja bem, esse crescimento ele tem caído um pouco, mas isso é bem normal. Né? 5%, veja, o PIB da China hoje ele é de 18,3 trilhões de dólares. 18,3 trilhões de dólares. Isso é um pouquinho menos, só para a nossa audiência ter aqui uma noção, isso é um pouquinho menos que todo o conjunto da União Europeia. Todo o conjunto da União Europeia. Né? A China tem quase, né, e daqui a uns 2 anos, provavelmente, 2, 3 anos, ela vai alcançar e vai ultrapassar o conjunto da União Europeia, do PIB da União Europeia. Então, isso é muito significativo. Por que isso? Porque, em termos absolutos, a gente está falando de 5%, um crescimento de 5% em um PIB de 18,3 trilhões de dólares. Né? O Brasil deve ter um crescimento em 2024, acho que não saiu ainda a atualização, mas em torno de 13,5% e um PIB de 2,6 bilhões de dólares. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, a gente precisa olhar por essa perspectiva. A China não vai conseguir voltar a ter um crescimento de 10%, porque seria impossível, né? Encontrasse uma nova forma de produzir fantástica, né? Mas, a princípio, né, ela vai continuar, né, com crescimento de 5%, 6%, que, por acaso, é o que, por exemplo, o FMI, né, o FMI ele tem uma perspectiva, pelo menos até 2029, que a China deve estar crescendo em torno de 4,5% até 2029, que é bastante significativo. Isso é acima da média mundial e acima dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? A outra coisa, né, é que esse crescimento, né, ele teve um impacto muito positivo na sociedade chinesa, né, para não falar no mundo. Tá? A China, em 2021, ela eliminou, né, a pobreza extrema na China. Né? Isso quem diz é o próprio Banco Mundial. Né? O próprio Banco Mundial fala, né, que não há paralelo do mundo, né, de uma retirada, né, 800 milhões de pessoas num período tão rápido, né, que vai ali do início dos anos 80 até 2021. Então, isso é muito significativo também e é um exemplo para um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que sofre, né, uma parcela considerável da sua população com a miséria, né, e aí agora com o problema dos opioides, né, que é uma droga muito forte, com um PIB que é maior do que a China. Né? Então, assim, então esse desenvolvimento não é só fantástico, né, enquanto você pega apenas a questão do crescimento econômico, mas em termos de desenvolvimento, da melhoria do bem-estar da população chinesa, é algo realmente inimaginável. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Bom, eu vou aqui, na continuidade dessa conversa sobre os impactos do desenvolvimento chinês na economia mundial e no mundo, não somente no aspecto econômico, destacar algumas questões que vocês levantaram e, a partir daí, formular uma nova pergunta. Veja bem, o Dilermando se referiu ao fato de que esse crescimento da China, impetuoso, esse desenvolvimento grandioso da China, é a base econômica do mundo multipolar. O Diego Pautasso destacou um novo tipo de globalização que a China está promovendo com a sua iniciativa da nova Rota da Seda, que ele denominou de nova globalização, completamente distinta da globalização anterior neoliberal, que era desenvolvida sob a égide dos Estados Unidos. E o Marcelo apontou, comparativamente, a dimensão do crescimento do PIB chinês com a dimensão de um bloco importante econômico no mundo, que é a União Europeia. Isso mostra o seguinte: a China aparece como uma espécie de carro-chefe do desenvolvimento global, ou do crescimento global. Por paradoxal que pareça, mas o país que hoje é responsável por puxar o crescimento
econômico global é a China. Entretanto, a nova administração dos Estados Unidos está anunciando que vai impor tarifas cada vez maiores sobre a China. Então, eu gostaria de saber como vocês veem isso. Se, de um lado, é constatado que o crescimento econômico da China dá uma contribuição para a economia global, dá uma contribuição para o desenvolvimento do mundo, fomenta a cooperação internacional através dessa iniciativa da nova Rota da Seda. E, no entanto, uma potência econômica que liderou durante muito tempo o desenvolvimento do mundo procura, digamos, conter o desenvolvimento da China, impondo tarifas que se anunciam como cada vez mais gravosas. Então, eu gostaria que vocês analisassem esse fenômeno. Passo para o Dilermando Toni analisar esse aspecto. A questão é que você tem um crescimento num país de caráter socialista, né? E esse crescimento se deve, por ser planejado, em planos quinquenais, etc., e aonde através desses aonde se manifesta a direção do Partido Comunista. Então, a China tem crescido muito, e isso afeta os mercados dirigidos e hegemonizados pelos Estados Unidos, né? Embora a China tenha um comércio grande com os Estados Unidos, né? Mas você veja só, nesses últimos anos, os Estados Unidos têm coletado déficits comerciais em volta de $1 trilhão. E a China, nesse último ano, teve um superávit também cerca de $1 trilhão. Então, por causa desses motivos, né, que, para tentar retomar a hegemonia, para tentar conter o declínio, que os Estados Unidos têm como estratégia conter a China. E conter concretamente aonde tem um grande déficit comercial. É claro que não se limita à questão comercial, o Trump tem uma visão mais ampla, tem uma ação mais ampla, mas ele se concentra na questão comercial para tentar reverter esse declínio, né? Com a China, concretamente, os Estados Unidos têm um déficit de $295,4 bilhões. Então, é um grande déficit, né, que, de toda forma, tenta conter, reverter. Taxou imediatamente os produtos chineses em cerca de 10%, o que a China respondeu ato contínuo, né? Ato contínuo, a China respondeu taxando uma série de produtos americanos também, né? Então, dificultando mais a coisa. Mas o que acontece é que, em relação a esse grande comércio, hoje se criam novas vias comerciais, né? Inclusive utilizando moedas locais, utilizando alternativas ao dólar, né? E sistema de compensações alternativos também, né? Que vão se forjando, vão se criando, vão nascendo, né? Isso aí. Então, é um caso semelhante. Os Estados Unidos e o mundo ocidental, o Ocidente global, como se diz, Ocidente coletivo, taxou fortemente, sancionou fortemente a Rússia ultimamente. E por essas outras vias que existem no mundo hoje, a economia russa saiu, criou alternativas, e uma dessas alternativas é exatamente o fortalecimento do comércio com a China. Não só, mas também com a China. Então, existem hoje outras grandes vias de comércio no mundo, né? E que eu acredito que essas sanções do Trump não vão fazer grande diferença, né? Muito bem. Diego, eu gostaria de agregar um elemento dentro dessa conversa que nós estamos tendo sobre o efeito das tarifas. Ouvir exatamente o seu prognóstico, porque você mencionou a iniciativa da Rota da Seda, e o que nós estamos vendo é o seguinte, que não só a iniciativa da Rota da Seda, como este crescimento sustentado da China e a expansão do comércio internacional promovida pela China,
cria uma situação que é o seguinte: é o que está moldando, digamos assim, a nova geopolítica e é o que está moldando o desenvolvimento da economia global. Nesse sentido, você considera que essa política de tarifas abusivas da nova administração estadunidense terá um efeito de contenção ou isso, digamos, no médio ou no longo prazo é algo inócuo, porque essa realidade de que a China está moldando a nova geopolítica, a nova economia, já é algo, digamos assim, incontornável. Perfeito, Zé. Observando os dados, né, o que a gente vê? Primeiro que a participação dos Estados Unidos no comércio exterior da China vem diminuindo, justamente porque vem aumentando o comércio do sul global, que é por onde está sendo pavimentada a nova Rota da Seda, e isso que passa a ser o motor não apenas das exportações e da economia chinesa, como do próprio mercado internacional, em face de uma estagnação relativa dos antigos centros hegemônicos de poder. Então, esse é o primeiro ponto. No sentido da contenção da China, não vai funcionar. Pior do que isso, como parte desses tarifaços se dão contra aliados e mercados muito importantes para os Estados Unidos, e um dos poucos nos quais os Estados Unidos ainda são os maiores parceiros comerciais, como, por exemplo, Canadá e México, a tendência muito evidente é que esses poucos ainda parceiros prioritários dos Estados Unidos cada vez mais forcem a diversificação do comércio e, obviamente, vá buscar ainda maior nível de aproximação e de sinergia com a China. Do ponto de vista mais específico, né, esses tarifaços, primeiro, revela uma perda de competitividade dos Estados Unidos, ou seja, aquele país que foi a economia mais dinâmica e que tinha capacidade de impor os seus padrões, a sua lógica e a sua eficiência produtiva, não consegue mais fazer isso. E, obviamente, isso revela também a balela do liberalismo, que funciona quando você está numa distância, numa vantagem relativa, mas quando não esteve, historicamente, não só agora, utiliza de todas as ferramentas de proteção e de promoção dos setores chaves da economia. E ainda, de um ponto de vista das relações bilaterais dos Estados Unidos com a China, é bom lembrar que essa nova guerra comercial é a reedição de uma outra tentativa do governo Trump, né, no seu primeiro mandato, no qual ele deu início a essa política de guerra comercial contra a China, e o resultado, também os dados mostram isso, de 2017, 2018 para cá, quando a primeira guerra comercial foi iniciada, não foi suficiente, nem para reduzir substantivamente os déficits comerciais dos Estados Unidos com a China, que esse ano vai fechar aí acima de 350 bilhões de dólares, né? E tampouco foi suficiente para gerar uma redinamização da economia americana. Então, olhando sobre esses diversos ângulos, me parece que, embora possa atender determinadas expectativas do eleitorado americano, de setores empresariais, no grande tabuleiro geopolítico e no movimento das placas tectônicas do poder geoeconômico e geopolítico, esse me parece ser um tiro que vai sair pela culatra. Perfeito, Diego. Muito obrigado aí por sua contribuição. Eu queria agora ouvir o parecer do Marcelo Fernandes sobre essas questões, incluindo o agregado que eu fiz sobre a China estar moldando a nova geopolítica e a nova economia global. Sim, eu acho que a gente precisaria ver, em relação às tarifas, né, o que vai ficar só na bravata e o que vai se, de fato, efetivar. Né? Eu acredito que boa parte seja muito mais para atender, né, uma parte do eleitorado de extrema-direita, mais radical, né, alguns setores do empresariado americano, né, do que isso se manter no longo prazo. Lembra o seguinte, para a China, quer dizer, os Estados Unidos vêm com uma guerra comercial pelo menos desde o Obama. Né? Isso se radicalizou, inclusive, no governo Biden. Tá? Em todas as frentes, não só na parte comercial, porque talvez essa questão comercial, né, quando você impõe uma tarifa diretamente no país, talvez chame mais atenção, né? Mas os Estados Unidos vem fazendo, por exemplo, uma tentativa de impedir importação de chips, né,
lá de semicondutores avançados para os Estados Unidos, enfim, dá uma série de medidas de sanções econômicas, financeiras, que não deram muito certo, de fato. Né? A China tem uma vantagem muito grande em relação a isso. Né? Ela tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, ela tem um mercado interno absurdo, muito grande. Né? Com uma renda per capita, né, que é um pouquinho maior que a do Brasil. Então, assim, você tem um mercado consumidor chinês que tem muito a crescer, né, que pode crescer muito ainda. Né? Por outro lado, né, não é só a China, né, que vem, digamos, moldando a geopolítica quando a gente pensa no crescimento econômico. Você tem a Índia também. Né? A Índia também tem um mercado consumidor muito grande. Né? Então, imagino que essas questões tarifárias, né, elas podem não adiantar muito quando você pensa em travar o desenvolvimento da China, mas fazer com que a China se aproxime desses mercados ainda mais. Tá? São mercados muito próximos, até por conta da distância, né? A Índia está ali do lado. Mas se aprofunde ainda mais, né, essas relações comerciais com a Índia e, por exemplo, com a Rússia também, né, que vem sofrendo sanções pesadas. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é em relação à América Latina. Né? A China já é o principal parceiro comercial, né, da maioria dos países da América Latina. Né? Tem um mercado gigantesco. Dos últimos 20 anos, cresceu muito. Né? Saiu de, se eu não me engano, 14 bilhões os fluxos comerciais da China para a América Latina. Hoje está em 500 bilhões de dólares. Né? Isso segundo os dados da CEPAL. Isso é 35 vezes, né? Você multiplicar 35 vezes. Né? Então, assim, isso pode ser um tiro no pé. Agora, o que é interessante dessa história toda, quem eu acho que tem mais a perder, não é os Estados Unidos. Tá? Porque os Estados Unidos têm um mercado interno muito grande também, com uma renda per capita alta. Tá? Mas é justamente os parceiros comerciais, quer dizer, as potências imperialistas próximas aos Estados Unidos. Né? Aí eu falo da Europa e Canadá. Né? Que vem perdendo, né, a sua dinâmica econômica. A Alemanha, né, ela passa por uma crise significativa. Né? A França, a mesma coisa. O Japão, já desde os anos 90, que perdeu seu dinamismo econômico também. Então, essas tarifas, eu creio que pode prejudicar muito mais, né, os seus parceiros, né, as suas potências, né, as demais potências capitalistas, do que propriamente a China, a Índia e até que mesmo o Brasil, né, que pode também aprofundar suas relações com a China, que é o que vem acontecendo, inclusive. Perfeito, Marcelo. Obrigado por sua explicação. Bom, Dilermando, você acompanha bem a situação política internacional e, dentro dela, os passos que dá constantemente o governo chinês. E eu quero lembrar um fato do ano passado, que foi a terceira sessão plenária do atual Comitê Central, que lançou a palavra de ordem de intensificar o desenvolvimento de alta qualidade da economia chinesa e da sociedade chinesa de uma maneira geral. Há poucas semanas, o grande fato que abalou, digamos assim, todos os debates e vários aspectos da economia internacional, no aspecto aí do desenvolvimento de alta qualidade, foi o surgimento do DeepSeek, ou essa grande manifestação do êxito da inteligência artificial chinesa. Como você analisa este fato, o fato de que a China também nessa questão assumiu uma posição bem destacada, eu diria até uma posição de vanguarda, chamou a atenção de todos os setores envolvidos com essa questão. Então, primeiro, como você vê isto dentro da política de desenvolvimento de alta qualidade que a China vem adotando, e isso enquadrado em todo o esforço de inserção da China no processo de revolução tecnológica e científica, pesquisa, desenvolvimento da ciência e tecnologia, enfim, a inteligência artificial da China, o seu êxito dentro da política geral de desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito da revolução tecnológica e científica. Para analisar a questão da economia mundial hoje, não tem como você abstrair
a disputa que acontece entre os Estados Unidos e a China. Do ponto de vista econômico, isso é fundamental, né? Então, em todos os terrenos, né? Terreno comercial, que acabamos de abordar aqui, mas também nesse terreno de desenvolvimento científico e tecnológico, né? Os Estados Unidos esperavam, né, manter o monopólio do desenvolvimento dos instrumentos da inteligência artificial e investiu uma soma grande de dinheiro, bilhões e bilhões de dólares, e pouco tempo depois a China anunciou que um projeto muito mais barato ele conseguiu os mesmos efeitos. Ao lado disso, anunciou que a transmissão de dados por satélite se dava de uma forma muito mais rápida e muito mais potente do que o que estava se acostumando a acontecer. A China tem conquistado enormes avanços, né, também no desenvolvimento desse processo de fusão nuclear, não é fissão, fusão nuclear, né, onde se reproduz em escala infinitamente menor o que acontece no Sol, o que possibilita uma fonte inesgotável de energia e desenvolvimento, crescimento econômico. Se sabe que todas as fases de desenvolvimento econômico pelos quais passou a humanidade foi baseada tinha sua infraestrutura baseada na energia, na produção de energia, né? Então, você veja só que a China se colocou à frente. A China está à frente, né? Ela não está nessa disputa dos avanços científicos e tecnológicos, né? Eu queria aproveitar esse gancho que você levantou, Reinaldo, para dizer o seguinte: a China faz uma combinação que possibilita o que possibilita esse avanço? Faz uma combinação de economia estatal, economia pública, empresas públicas, que são a grande fonte de fundos, né, para os investimentos em altíssima escala, mas também aproveitando em larga escala a economia privada, sob a direção do Estado socialista chinês. Então, é o que eles chamam de socialismo de mercado. A China tem 55 milhões de empresas privadas, né? É um número muito alto. E os setores estratégicos, os setores fundamentais, estão na mão do Estado, né? Como esses que eu acabei de citar e outros, né? A China faz avanços enormes na indústria da construção civil. Você vê a construção rápida de trens de alta velocidade e assim sucessivamente, né? Então, tem avançado muito nesse sentido. Eu vejo com muito promissor, porque se a China tivesse conseguido esse desenvolvimento até aqui e não tivesse avanços científicos e tecnológicos agora incorporados à indústria, isso seria um problema grave. E foi, de certa forma, o que aconteceu com a estagnação econômica na União Soviética. Os avanços científicos e tecnológicos ficaram parados no tempo, né? E que foi uma das causas que houve a reversão do processo soviético. Obrigado, Lila, por seus comentários. Marcelo, você aproveita ao comentar sobre isso, nos dá um pouco o quadro sobre como isso tem repercutido no ambiente universitário brasileiro. Bom, antes de uma coisa que eu vou dizer é o seguinte: essa coisa dos semicondutores, né, os chips, o chip do meu ponto de vista, é a mercadoria mais formidável construída pelo ser humano, né? Se eu pudesse estudar só sobre isso agora, eu estudaria só sobre isso. Eu acho muito, assim, eu acho uma coisa fantástica, tá? Não, a inteligência artificial é uma coisa objetiva, não dá para fugir. Esse é um problema dentro do ambiente universitário, porque acho que o Diego também
E também já viu isso. Bom, então você tem alunos, por exemplo, que pararam, né, de escrever, passaram a usar a inteligência artificial para fazer texto. Né? Então, isso é um problema. Né? Agora, a inteligência artificial ela pode ser, né, eu tenho certeza que sim, ela pode ser utilizada, né, de maneira boa, vamos dizer assim. Tá? Vou aqui dar um exemplo, né, que cabe aqui com o DeepSeek. Né, o DeepSeek. Eu fiz uma pergunta sobre sistema de pagamentos da China, né, algo do tipo. Eu fiz a mesma pergunta para o ChatGPT e fiz para o DeepSeek. O ChatGPT me deu uma resposta errada. Entendeu? Ele me deu uma resposta errada. O DeepSeek, né, ele não só deu certo, como ele, já prevendo, né, a possibilidade de erro numa certa passagem, ele explicou melhor. Eu achei isso incrível. Eu não vou dizer aqui agora o que é, porque isso me tomaria muito tempo. Mas, assim, esse é um mundo fantástico dos semicondutores e é onde os Estados Unidos, né, isso desde lá do primeiro governo Trump, achou que seria, digamos, o calcanhar de Aquiles da China. Né? A China ela tem, né, um déficit de semicondutores gigantesco. É o maior déficit da China. Está em torno de 350 bilhões de dólares. Né? E a China ela não produz semicondutores avançados. Né? Ela não produz. E os Estados Unidos vêm fazendo, né, uma série de medidas, né, desde o governo Trump, mas que se intensificaram, né, no governo Biden, é bom que se diga isso, de impedir, né, que a China consiga adquirir chips avançados. Né, de Taiwan, né, principalmente de Taiwan, mas também da Coreia do Sul e do Japão, que fazem... que também tem uma parcela da produção mundial, bem menor, mas também tem, entendeu? E o que aconteceu? A China ela passou, né, a desenvolver, né, de forma mais agressiva, né, a construção de chips e alternativas aos chips avançados. Tá? Chegou-se a falar que a Huawei, né, que é top, né, no sistema de comunicações no mundo, ela viraria, né, uma empresa, digamos, de segunda categoria, né, por conta de não conseguir importar os semicondutores avançados. Isso não aconteceu até agora, pelo menos, né, como a Huawei ela continua ainda uma empresa top, né, disputando os mercados no mundo inteiro. Tá? O que aconteceu ninguém sabe exatamente. Né, como é que a Huawei vem burlando, né, essas sanções dos Estados Unidos. Ninguém sabe muito bem, inclusive ano passado, né, início de 2024, se eu não estou enganado, os Estados Unidos, o Congresso americano, abriu uma CPI para investigar isso. Né? O que aconteceu? Por que a Huawei ainda continua, né, digamos, desenvolvendo tecnologias, avançando sem que as sanções dos Estados Unidos tenham alcançado a empresa. Tá? Agora, só para terminar, o que o DeepSeek fez? Isso aí que é a grande, que eu acho que ajuda a explicar um pouco, né, o que é a Huawei hoje. Né? O DeepSeek, né, ele, de alguma forma, isso para mim não está claro ainda, né, mas ela utiliza, né, um processador menos avançado, com os mesmos resultados do ChatGPT. Esse que é o ponto. É por isso que aquelas empresas a NVIDIA, né, que é a principal produtora, se eu não estou enganado, né, de placas, né, ela viu as suas ações baixarem porque era a principal fornecedora, né, para a inteligência artificial como o ChatGPT. E a China conseguiu desenvolver, né, uma inteligência artificial com um processador menos avançado, mais barato. Né? Então, assim, a China vem conseguindo, né, de alguma forma, para desespero, né, do imperialismo, né, se desenvolver, né, e ultrapassar essas barreiras que estão sendo colocadas no seu desenvolvimento. Perfeito, Marcelo. Bom, gente, eu vou colocar aqui uma última questão para a abordagem de vocês e também vou fazer referência à terceira sessão plenária do atual Comitê Central do Partido Comunista da China, realizada no ano passado, em que, para além do tema do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, esses que a gente abordou aqui,
e da questão da revolução tecnológica e científica e da economia digital e a economia de desenvolvimento de alta qualidade, foi pautado de maneira também muito clara a questão da economia verde, que é um tema com o qual a China se preocupa há muito tempo e tem sido dado um grande ênfase a esse tema da economia verde ultimamente. Nós teremos agora, este ano de 2025, no Brasil, na cidade de Belém, do Pará, em plena Amazônia brasileira, a COP30, em que certamente, como ocorre em todas as COPs, a discussão sobre as responsabilizações referentes ao combate à crise climática, essas discussões se estabelecem entre as potências mundiais e se tornam um grande tema de controvérsias internacionais. Como vocês veem o desenvolvimento da China e o desenvolvimento da economia verde e a defesa do meio ambiente nas políticas econômicas do Estado chinês? Dilermando, depois o Diego e depois o Marcelo, rapidinho que o nosso tempo está praticamente no final. Vamos lá. Eu falei no início que a China tem investido pesado nesses processos da economia sustentável ecologicamente, né? Tem algumas cidades que eles já têm um projeto diferente da sustentabilidade das cidades, né? Áreas verdes, solos permeáveis, e contenção do som, do barulho, uma série de coisas nesse sentido. Tem alguns protótipos dessas cidades na China hoje. Eu queria dar só um exemplo, né? O governo brasileiro teve que tomar algumas providências, por sinal muito controvertidas, em relação a aumentar o imposto das placas solares fotovoltaicas chinesas, porque, no segundo o governo, prejudica o desenvolvimento da indústria nacional. Então, a China é a grande fabricante, né, das placas solares fotovoltaicas, né? Hoje, no Brasil, existe um surto de energia solar fotovoltaica, através das placas fotovoltaicas, com todas elas fabricadas pela China. Não só as placas, como os inversores, que possibilitam a transformação da energia gerada em corrente contínua para a energia em corrente alternada, que vai ser jogada na rede brasileira, que é integrada nacionalmente, né? Então, a China, eu tenho visto e tenho acompanhado, e mesmo quando se vê, tanto pessoalmente, quanto fotografias, quanto vídeos, etc., na China, grandes áreas sendo trabalhadas ecologicamente, né? Desertos do oeste da China sendo recuperados, estão plantando uma quantidade de árvores enormes, né? E para isso fazendo irrigação, etc., para diminuir os processos. A China era um país que tinha grandes problemas com a poluição, né? Mas é a que vem tendo maior sucesso hoje no combate a esse processo de poluição. Eu vejo que o caminho que está sendo perseguido pela China, eu acho que é um caminho que abre espaço para outros países seguirem. Muito obrigado, Dilermando. Bom, eu vou passar aqui, vou pedir licença ao Diego, vou passar a palavra agora para o Marcelo, porque dependendo aí da evolução desse momento final da nossa entrevista, por conta de outros compromissos, o Marcelo pode ser necessária a saída dele, de modo que eu vou passar primeiro para ele e, na sequência, o Diego faz a fala final sobre este bloco. Marcelo, é com você. Não, eu te agradeço, mas eu acho que está tranquilo, tá? Não, assim, a China, né, ela, assim, para ser bem direto logo de início, né, ela vem fazendo a sua parte, né? Ela é um país que passou por um desenvolvimento muito rápido, crescimento muito rápido, e isso acaba tendo impacto no meio ambiente. Agora, nos últimos anos, ela tem feito a sua parte, né? Eu posso dar o exemplo da energia eólica, por exemplo.
não tinha absolutamente nada, e hoje a China é a maior produtora de energia eólica. Tá? Em relação à cooperação internacional nesse tema, então a China tem sido, enfim, ela tem aceitado, né, e tem contribuído com tudo que tem se colocado na mesa, né, em prol da sustentabilidade, do meio ambiente. Então, assim, não há o que reclamar, né, da China nesses termos. Né, não tem. Tá? Agora, infelizmente, a gente acaba de ver surgir um novo governo dos Estados Unidos, o Trump, que você tem, né, digamos, um conjunto de negacionistas ambientais. Né? Então, infelizmente, né, a COP, né, que vai acontecer aqui em Belém, né, ela já nasce com esse problema, porque você agora tem um país que simplesmente nega, né, os efeitos ambientais. Então, digamos, a principal potência do mundo, que deveria dar o principal exemplo, né, ser digamos, o líder nisso, né, infelizmente agora acha que isso aí é balela, que meio ambiente não tem, isso não tem muita importância. A China, né, tem feito a sua parte, eu acho que vai continuar fazendo a sua parte, independente do negacionismo no governo Trump. Tá? Obrigado, Marcelo. Diego Pautasso, seu parecer sobre esse tema da economia verde e como a China encara essa questão do combate à crise climática e à proteção ao meio ambiente. Desde a década 2007, 2008, a China criou o conceito de civilização ecológica. Esse conceito foi absorvido, né, como diretriz fundamental do crescimento, e ele é um dos elementos que, digamos assim, se transformou em meta para mudança qualitativa de um desenvolvimento, né, que antes era quantitativo e que cada vez mais leva em consideração esses paradigmas da sustentabilidade. Então, por um lado, eles estão recuperando parte do passivo ambiental decorrente de um crescimento aceleradíssimo e que teve seus custos, e, por outro lado, estão transformando essa fronteira da sustentabilidade num paradigma e num modelo de crescimento e de produção de soluções tecnológicas, soluções de gestão, que cada vez mais estão sendo ofertadas e digamos assim, transbordando, inclusive através da Rota da Seda, que eles estão chamando de Rota da Seda Verde. A China é o país que faz a maior transição energética do mundo. A China é líder em motores elétricos, em energia renovável, né, em novos materiais, em recuperação da qualidade do ar, que realmente foi muito problemática nas grandes metrópoles. É a cidade que mais arboriza, é a cidade que mais recupera áreas desertificadas e degradadas, né, recupera seus mananciais, que foram também bastante prejudicados nesse processo de desenvolvimento. E aqui fica uma questão fundamental, né, porque para os chineses o desenvolvimento é parte da equação ecológica e da sustentabilidade, que é diferente de certas agendas que prosperam aqui no Ocidente, no qual o desenvolvimento é visto como inimigo. Não, o desenvolvimento gera as condições financeiras, fiscais, né, e tecnológicas para a superação dessas contradições. Né? E eu acho que essa talvez seja a grande lição da China nessa sua construção do que eles chamam de civilização ecológica. Perfeito, Diego. Bom, gente, nós estamos chegando ao final aqui de um programa em que entrevistamos figuras destacadas e de grande qualidade na sua intervenção sobre temas geopolíticos e de economia. Entrevistamos aqui o jornalista Dilermando Toni, especializado em política internacional, o doutor em ciência política Diego Pautasso, professor universitário também, que é um especialista sobre os assuntos da China, e o doutor em ciências econômicas, professor de economia, Marcelo Fernandes, que deram uma imensa contribuição a este debate sobre o impetuoso desenvolvimento da China, o crescimento chinês e sua projeção na economia mundial. Eu espero que a gente se encontre em outras ocasiões e promova debates com esta qualidade. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Olá, amigos. O impetuoso desenvolvimento da China e sua modernização socialista têm um impacto cada vez maior no mundo. Despertam o interesse de quem acompanha este imenso país e de especialistas em política e economia internacional. No Brasil,
Este interesse cresce na medida em que se eleva o nível da parceria estratégica da China com o nosso país. Cooperação que é característica da nova era, principalmente após a visita de Estado do presidente Xi Jinping e as suas conversações de alto nível com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste programa, entrevistaremos a doutora em Geografia, Rita Coitinho, a mestra em Economia Internacional, Rose Martins, e o mestre em Administração Pública Chinesa, Renato Penelope. Eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional, e vou moderar este debate com os nossos convidados. Muito bem-vindos. Rita Coitinho. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, Zé, e também saúdo a Rose e o Renato, também a Daiane, que está aqui nos bastidores. Obrigada por esse momento conjunto aqui. Rose. Boa tarde, Zé, Rita, Renato, a Daiane que está nos dando suporte. Obrigada também pelo convite para estar aqui tendo essa conversa com vocês. Renato, direto da China. É sempre um prazer estar contigo, José. E Rita e Rose, é uma honra poder estar com vocês, fazer esse debate. E eu acho que pensar esse grande momento da história, que é o avanço da construção da economia chinesa. Muitíssimo obrigado a todos. Eu vou aqui lançar uma primeira pergunta dentro dessa temática geral do desenvolvimento impetuoso da China. Então vai ser a pergunta para todos, indistintamente. Eu perguntaria inicialmente qual é o impacto do crescimento econômico da China na economia mundial, especialmente em relação ao comércio internacional. Eu começaria perguntando a Rita Coitinho qual é a impressão dela sobre este assunto. Bom, Zé, os impactos do crescimento chinês, eles são múltiplos. Acho que a gente pode fazer alguns recortes, né, em relação a esse tema. Eu destacaria, em primeiro lugar, aqueles dados que vêm da observação dos resultados da iniciativa Cinturão em Rota, né, Belt and Road Initiative, que é uma iniciativa de projeção da economia chinesa, inicialmente no seu entorno, e que depois tem desdobramentos para outros continentes, como especialmente o continente africano, mas também alguns desdobramentos no continente americano. Em termos de ganhos econômicos da iniciativa Cinturão em Rota, a gente pode falar, por exemplo, em investimentos em torno de 92 bilhões de dólares, pegando aí dados de 2022, 2023, né? Os dados de 2024 ainda estão um pouco confusos. Esses investimentos, em grande parte no entorno asiático, mas também no continente africano e no continente americano, eles vêm tendo um crescimento sustentado desde, pelo menos, a gente pode colocar ali o marco ali da epidemia da Covid, 2020, para cá, a gente tem um crescente de investimentos no âmbito desse guarda-chuva, que é a iniciativa Cinturão em Rota. E essas iniciativas são ligadas a investimentos em infraestrutura, mas também em tecnologia, mineração, também, que é uma perna importante desses projetos. E grande parte dos projetos ligados à mineração estão ligados também a investimentos de economia verde, que a gente vai poder comentar mais adiante, que dependem em larga escala desses minerais que vêm sendo extraídos ou tendo aumento da sua extração nesses diversos continentes que eu citei. Então, o comércio mundial, só pegando os dados da Cinturão em Rota, teria tido um aumento aí de 4% a 5% no montante de comércio mundial, pensando somente nesses projetos. A gente também tem um aumento médio do PIB dos países envolvidos no Cinturão em Rota em torno de 3% a 4%. Isso são valores médios. Alguns países têm um aumento de PIB muito superior a esse percentual que eu estou informando, por conta dos investimentos da iniciativa Cinturão em Rota. Em alguns países, especialmente no continente africano, a gente também tem impactos populacionais.
algumas regiões e cidades que vêm recebendo os projetos da iniciativa Cintura e Rota, vem tendo um aumento significativo da sua população. Em alguns casos, a gente tem a duplicação da população em determinados centros urbanos que vieram se desenvolvendo a partir desses projetos no escopo desse guarda-chuva Cintura e Rota. Enfim, eu fiz um pequeno recorte desse impacto, né, pensando aqui no tempo que a gente tem disponível, mas a gente poderia ainda puxar outros fios a partir, né, de retratos de setores específicos que recebem investimentos chineses, né, no mundo. Muito obrigado, Rita. É um bom ponto de partida para a nossa conversa aqui sobre o crescimento chinês. Eu passaria, então, para a Rose Martins comentar o significado e o impacto desse crescimento na economia mundial, e a Rita colocou a questão do comércio internacional, eu acho que é uma boa pegada também, o impacto do crescimento chinês no comércio internacional global. Bom, primeiro quero agradecer os dados que a Rita trouxe, que são realmente importantes já para a gente começar essa discussão. Só para fazer também ali um balanço de 2024 para os chineses, foi o crescimento de 5%, estava ali dentro das projeções, dentro das expectativas. Então é importante também a gente sempre dizer, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas acompanha não só a mídia brasileira, mas a mídia ocidental como um todo, e sempre as projeções são sempre catastróficas para a economia chinesa, né? Sempre a China pode quebrar a qualquer momento, mas ficou dentro das projeções. Acho bastante interessante também trazer que o setor de maior impulso é o setor, um dos setores é o setor industrial, principalmente os bens de alta tecnologia. A gente pode falar isso mais adiante também. A gente viu essa febre que foi o DeepSeek e o impacto que isso causou internacionalmente, mas também o setor de carros elétricos, um impulso muito grande de crescimento, e também a ligação que isso tem com o comércio internacional da China e como eles estão se posicionando nesse mercado. Alguns números importantes também da economia chinesa, para a gente entender ela posteriormente dentro de um complexo mais internacionalizado, mas também que são números importantes, que é uma inflação controlada e uma taxa de desemprego muito baixa, né? Algo que parece que não chega em torno de 5%. Portanto, a China continua como uma economia forte, uma economia que cresce e uma economia cada vez mais atrelada a projetos que a Rita colocou muito bem, a projetos de cooperação, como a Nova Rota da Seda, que se dão em termos muito favoráveis, principalmente para países em desenvolvimento e que precisam de um impulso de uma cooperação internacional. Então, essa economia robusta, né, uma economia que parte de uma base socialista, esse crescimento continuado, ele é muito importante para entender como a China se projeta internacionalmente, quais são os benefícios dessa cooperação. Não vou repetir o que a Rita falou, mas eu acho que tem a centralidade, né, não só do projeto da Nova Rota da Seda, mas os acordos bilaterais, como a China faz com países do mundo inteiro, e a forma que eles se dão. Eu acho que esse é um ponto essencial, né? O tipo de cooperação que a China, e como a China se coloca como uma alternativa a outro tipo de cooperação, muito distinta do que a gente assiste quando a gente está falando de acordos, seja com os Estados Unidos, ou seja com outros países ocidentais, como a União Europeia. Então, esse crescimento, ele é importante para os chineses, obviamente, mas ele se projeta para o mundo, e com bases para desenvolvimento que se dão principalmente para os países periféricos em termos muito interessantes. Obrigado, Rose. Passo agora para o nosso Renato Penelope fazer o seu comentário sobre esse impacto do crescimento chinês, como disseram as anteriores entrevistadas, um crescimento robusto e que influencia e mesmo aparece como carro-chefe da economia mundial. Como você vê isso da sua ótica de especialista em administração pública chinesa, Renato? Reinaldo, eu estou até feliz aqui, porque a gente está em 4 R's aqui, né? Tá você, Reinaldo, eu, Renato, a Rita e a Rose, então a gente está num samba bom. E as informações que todas trouxeram já dá o caminho mais fácil para eu entrar na minha área, né? Entrar nessa área de administração pública chinesa. Durante meu doutorado,
eu acabei pesquisando essa questão da energia renovável, como é que era a política de planejamento disso. E pouca gente sabe que desde 2009 a China é o maior utilizador de energia renovável e produtora disso. E ali naquela virada 2010, 2011, você já via uma certa barreira fiscal, tanto europeia quanto americana, para tentar barrar essa tecnologia chinesa. Na época, eram os painéis solares, né? Depois, as máquinas de lavar e os painéis solares. Isso foi ganhando proporção. Então, acho que é crucial para a gente poder entender os caminhos que levou essa abundância que a Rita narrou no começo e depois a Rose pontuou, que a China tem uma construção de ser a fábrica do mundo já há 4 décadas, né? Já estamos indo para 5 décadas aí, que desde a reforma e abertura do Deng Xiaoping, a China se pôs nessa questão de construir a questão subjetiva da China, de estabelecer a capacidade de construção, de geração de riqueza para o seu povo. E isso foi um caminho que prosperou, que gerou toda essa fartura da China e gerou essa parceria. Hoje a China é a principal parceira de mais de 150 países, né? E o Cinturão em Rota vem nesse caminho, incluindo os Estados Unidos, né? É o maior parceiro da China e a China é o maior parceiro deles. Então, esse casamento, ele vem justamente desse crescimento pujante. Hoje a fábrica do mundo é a China, não tem como fabricar em outro lugar. E você pode consultar uma série de especialistas do setor industrial, você vai ver que hoje os Estados Unidos precisam industrializar, a Europa precisa industrializar, assim como o Brasil precisa industrializar. Então, essa necessidade de industrializar é porque tudo ficou concentrado na China. Só que a China está num processo de transição da sua economia, e isso pouco se fala. Então, muito se fala que a China, eu acho que foi a Rose que colocou isso, que há muito vem se falando, desde a década de 80, vem falando que a economia da China está para acabar, né? Está para cair, vai desfazer, vai desmontar no ar. E já vão 4 décadas, isso não acontece. Por quê? Porque existe um planejamento, existe uma organização, existe um horizonte. Como você bem pautou no começo, nós já vencemos a primeira meta centenária, que era a eliminação da pobreza e alguns outros fatores econômicos. Agora estamos caminhando para a segunda meta centenária, que é a eliminação da pobreza. Nesse processo, ali no 18º Congresso do Partido Comunista, que elegeu o Xi Jinping pela primeira vez, ali em 2012, já começou um estímulo diferenciado para o setor privado chinês. Então, ali o setor privado começa a assumir um novo papel e a economia chinesa começa a sofrer uma transformação também. Uma transformação que previa não ser mais a fábrica do mundo. Tanto que em 2015 a gente vem com o projeto Made in China 2025, que a proposta era o quê? Era criar condições, uma tecnologia nacional, já dialogando lá com as 4 modernizações do Deng Xiaoping, lembra? A indústria, a agricultura, ciência, tecnologia e defesa. Então, com base nisso, era desenvolver uma tecnologia nacional que desse o orgulho do povo chinês e mesmo o olhar do mundo para a sua tecnologia. Então, até poucos anos atrás, a gente falava do produto chinês de Xing Ling. Esse ano, como é que virou o ano da serpente? Já estamos falando de uma China de inovação, uma China que, com menos dinheiro, com menos tecnologia, com menos acesso a chip, conseguiu superar as grandes tecnologias dos Estados Unidos. Então, isso já mostra que esse projeto Made in China 2025 está dando certo. E esse processo de transformação econômica, ele é um tanto quanto incômodo. Por quê? Isso compromete muito o setor imobiliário, isso gera uma transição na forma de geração de emprego, então você tem mais pessoas educadas, você está com quase 77 mil doutorandos por ano formando na China, enquanto os Estados Unidos formam 44 mil. Então, você vê que o volume de trabalhadores de alta qualificação estão se elevando. Então, a China precisa começar a gerar novos tipos de emprego. É onde o Xi começa a falar das novas forças produtivas. Então, essas novas tecnologias estão abrindo caminho para novas formas de produção. A inteligência artificial é um exemplo disso, né? Mas tem a comunicação quântica, que muitas falando. Olha, a China, esse ano fez mais de 100 lançamentos de foguetes tripulados e não tripulados. Então, assim, existe uma construção de um novo tipo de economia na China e que causa uma mudança. O Li Keqiang, na última 2 sessões que ele participou, isso lá já vão quase 5 anos, ele veio até falecer já, né? Então, ele fez um levantamento interessante, porque já tinha passado esse período dessa transição da eliminação da pobreza, e ele falava, olha, nós alcançamos a eliminação da pobreza, só que a gente tem uma questão aqui ainda. As pessoas que saíram da pobreza ainda têm uma renda muito baixa, então a gente precisa construir a prosperidade comum. O próprio Deng Xiaoping, quando lança os seus heróis econômicos, no meado da década de 80, e depois o Jiang Zemin consolida e traz para dentro do partido, ele também fortalece esse setor privado que gera empregos. Essa semana mesmo aqui na China, vou pegar aqui a versão em inglês, teve no dia 18 essa reunião, não sei se está dando para ver, né? Deixa eu fazer de novo. Essa reunião do Xi Jinping com o setor de alta tecnologia.
Então, ele trouxe os principais setores privados, e aí é interessante a gente olhar assim, a economia chinesa ainda tem uma grande dependência do setor privado. Eles falam dos 50% da arrecadação nacional ainda vem do setor privado, 60%... Deixa eu até dar uma olhada aqui. 60% do PIB nacional ainda vem do setor privado, 70% da tecnologia nacional e de inovação vem do setor privado, 80% dos empregos são do setor privado e 92% dos empreendimentos chineses são do setor privado. Ou seja, é crucial o setor privado ainda na economia chinesa. E para quem está caminhando para a nova era, onde está visionando um novo processo de economia, uma economia socialista, a China precisa fazer esse processo de transformação. Então, existe uma discussão teórica muito forte nesse sentido. Não para me perder, assim, mas eu acho que já para fazer um arremate, eu acho que é importante a gente dar uma olhada justamente nisso, o quanto a China está passando por uma transformação econômica, onde esses processos de redução da sua velocidade do crescimento econômico é um processo natural da mudança de direção, da forma de gerar economia, que já não se preocupa mais com um crescimento acelerado, com o próprio equilíbrio ecológico é crucial, o cuidado, a distribuição da riqueza é central, então isso reduz a velocidade, só que a gente está falando de 5%, como citaram bem antes também, 5% que vem se mantendo, vem bater na meta dita. Então, esse 5% é uma velocidade de trilhões agora. A gente está falando de 13 trilhões. Então, assim, já é um volume de capital muito mais elevado do que anteriormente, que batia 10%, 9%, 8%, e que vem reduzindo. E, assim, ponto final. A gente tem que lembrar que o mundo passou por uma equalização da economia. A economia global foi zerada durante o Covid. Tudo parou. E a única economia que cresceu naquele período foi a economia chinesa. E vendendo seus produtos para o mundo e em alguns momentos até compartilhando tecnologia e seus produtos. Então, isso também eu acho que já dá um sinal da mudança do tipo de economia global que a gente está vivendo. E ao meu olhar, o cinturão em rota é mais no sentido de não deixar a globalização paralisar, que seria a melhor forma de frear esse crescimento e essa distribuição de riqueza para o mundo. Perfeito, Renato. Obrigado aí por sua contribuição. Veja bem, dentro desse quadro em que a China permanece como carro-chefe da economia global e tem esse comércio internacional pujante, e lançou essa iniciativa já mencionada por vocês, da iniciativa Cinturão em Rota, ao mesmo tempo que tem uma proposição de cooperação internacional baseada naquele objetivo de construir uma comunidade de futuro compartilhado para toda a humanidade. Eu pergunto, aqui eu passo já para a Rita, eu pergunto o seguinte: que sentido faz a proposição da atual administração estadunidense de impor sanções, de impor supertarifas sobre os produtos chineses e reiniciar ou intensificar uma guerra comercial? O impacto que isso pode ter e se isso vai dar certo, ou se é apenas digamos assim, uma bravata da administração atual. Rita. Zé, acho que dava para a gente fazer um programa inteiro sobre as intenções do Trump, porque, de fato, tem muitos caminhos para a gente tentar interpretar essa política que o governo estadunidense anunciou já antes da posse do Donald Trump. Na minha interpretação, ainda muito inicial, até porque é um governo que é inicial e que ainda pode ter algumas reviravoltas na sua condução, Trump ele faz uso de uma retórica muito específica, de um meio onde ele navega bem, que é o meio corporativo. Então, essa coisa do simbolismo da linguagem, do eu pago para ver, né? Eu jogo a minha proposta no alto para garantir a minha venda no meio. Isso é uma coisa que ele traz do mundo corporativo, do mundo do business, né? E que o seu entorno, os bilionários que ele traz com ele, muitos neobilionários, pessoas que não são da velha plutocracia estadunidense, mas são neófitos nisso, embora sejam bilionários, como os donos das big techs, enfim. Eles trazem esse vocabulário e eles trazem essa tática de apertar o adversário no sentido de obter algum tipo de ganho, que é uma técnica do mundo das vendas, que é uma técnica do mundo dos negócios.
Pode ter algum tipo de resultado? Em algumas situações, sim, mas eu não acredito que isso vá ter um resultado do ponto de vista da China, né, do desenvolvimento da China e do comércio chinês. O que pode vir a ter é algum tipo de negociação. E, na minha opinião, quando o Trump joga dessa maneira, com essa força vocabular de que ele vai obter o que ele quer, custe o que custar, ele coloca um patamar de negociação. Né, e vai haver já uma conversa, né, do Donald Trump com o Xi, com o Putin, enfim, podendo recuar, podendo retomar, voltar alguns degraus de acordo com aquilo que for obtido nas negociações. Então, eu interpreto essa ousadia do Trump como uma maneira muito peculiar de propor negócios, né? E os chineses são excelentes negociantes. Na verdade, eles eram já negociantes há 3.000 anos, né? Então, é um povo de negociantes, sabem negociar, irão negociar, na minha opinião, podem vir a ceder em algumas coisas, mas não em tudo, naquilo que é possível, né? Em algum tipo de investimento específico, em algum território específico, mas eu não acredito que os americanos tenham condições de ter um ganho muito, muito grande em relação aos chineses, por uma série de razões. Destacaria o montante dos investimentos chineses em locais que são estratégicos para os próprios estadunidenses, a dependência que a economia estadunidense tem hoje da economia chinesa, a articulação das finanças da China com as finanças dos Estados Unidos. As pessoas falam muito no fim do dólar, discute-se muito a ideia do fim do dólar. Na verdade, nós caminhamos, na minha opinião, para alternativas de negócios em moedas locais, alternativas de negócios em meios de troca comuns, mas o fim do dólar em si, nesse momento, ele não interessa sequer a China, na minha opinião, porque a China detém um grande montante de reservas em dólar, né, e com isso ela tem impacto muito forte na economia estadunidense. Então, eu acho que esse papo das tarifas, para encerrar, para eu não falar demais, ele tem mais a ver com esse mecanismo de chantagem, né, que o Trump tenta impor. Ele tentou com o México, que é uma nação, do ponto de vista econômico, muito mais frágil do que a China, e não colou. Né? Os mexicanos reagiram, dizendo, então, nós colocaremos tarifas no mesmo patamar, e os americanos tiveram já que estabelecer uma ponte para negociação. Os chineses também fizeram uma resposta altiva. Não, o Donald Trump vai taxar os chineses estão anunciando que não taxarão seus parceiros estratégicos, né, ou seus parceiros com economias em desenvolvimento, enfim, ela apresenta um outro tipo de saída. Então, acho que a gente tende aí a um processo de negociação. Não acredito numa guerra declarada, em coisa de ocupação de territórios, mas pode vir a acontecer daqui para frente algum tipo de escalada e tensão em territórios que são importantes para os chineses, como o Mar do Sul, como o próprio Taiwan, mas o tempo todo os Estados Unidos tentando usar essas ferramentas geopolíticas para obter algum ganho, para obter algum tipo de concessão, ou para obter algum tipo de reversão de investimentos. Né? A gente tem investimentos de empresas estadunidenses até hoje na Ásia, né? Eu acho que os Estados Unidos apostam no retorno de algumas dessas empresas para o solo americano. Está acontecendo isso em relação ao México. A Apple, por exemplo, anunciou o retorno de algumas das suas montadoras para o solo americano. Só que isso é difícil, porque isso tem limites. Né? O preço da mão de obra é um deles. Enfim, são várias questões, né, que perpassam esse tema da relação do Trump com a China. Eu encerro por aqui para não monopolizar o momento, né, porque a Rose e o Renato possam falar também. É isso. Perfeito, Rita. Bom, eu perguntaria então a Rose que nesse quadro em que o Trump está exacerbando essa linguagem unilateralista e está fazendo essas ameaças, é possível inverter a marcha da história, qual seja a marcha da história rumo a um novo tipo de globalização e a um papel cada vez mais relevante da China no contexto econômico e político internacional?
porque o objetivo dele é esse, conter o desenvolvimento da China, deter a ascensão da China ao lugar que lhe cabe no cenário econômico e político internacional. Como você avalia, portanto, essa questão da ameaça de guerra comercial dentro dessa tendência histórica? Olha, eu concordo com a Rita em 2 pontos. Primeiro, que daria um programa somente sobre esse tema Estados Unidos-China e qual é a estratégia dos Estados Unidos para a China. Um segundo ponto é justamente que, assim, algumas questões elas estão um pouco muito incipientes para a gente compreender exatamente qual vai ser a política externa do Donald Trump, não somente em relação à China, mas a outros aspectos geopolíticos, em outros, digamos, outros tabuleiros, né? O que tem parecido neste momento é que ele tem tentado usar essa estratégia, né, de falar, subir o tom sobre determinados assuntos. A gente viu isso em relação a questão da Groenlândia, na Dinamarca, em relação ao Canadá, ao México, até mesmo a Colômbia, ao Panamá, né, que cedeu, inclusive, a essa pressão, se retirando ali do acordo de cinturão em rota com a China, mas tentando elevar o tom para ver qual pode ser o ganho obtido. Desde o primeiro governo do Donald Trump, a China aparece como adversário principal. Inclusive, a maioria das análises sobre a questão da guerra da Ucrânia e essa pressa de encerrar o conflito, ou pelo menos colocar como um elemento central da estratégia com a Rússia o encerramento do conflito, teria a ver com colocar a China como adversário principal e não gastar a força em outros cenários e enfrentar a China passa pelo enfraquecimento econômico dos chineses, né? A retomada de uma hegemonia plena dos Estados Unidos para sair dessa situação, dessa crise de liderança dos Estados Unidos nos últimos anos, ela passa por reposicionar a economia norte-americana no cenário internacional. E esse reposicionamento não passa por enfrentar a ameaça chinesa, o que eles chamam de ameaça chinesa e o que eles chamam de concorrência desleal dos chineses. Claro, o cenário internacional ele tem mudado muito rapidamente, né? Então, nem o cenário internacional e nem a China são os mesmos desde o primeiro governo do Trump. Então, a forma como vai impactar as ameaças que ele faz, até agora, ela tem se mostrado distinta, especialmente quando a gente está falando, por exemplo, do aço e do alumínio. Né? Não teve o mesmo impacto para os chineses essas tarifas que o Trump impôs ao mundo inteiro. Né? O comércio desses bens direto, claro que impacta a China, porque a China vende aço e alumínio barato para países como o México, mas não é mais naquela mesma proporção do que poderia ser no seu primeiro mandato. Outro ponto é a forma como a China vem continuamente expandindo as suas boas relações, seja em organismos multilateralizados, seja nas suas relações bilaterais, seus projetos de cooperação em todas as partes do mundo, principalmente na América Latina e na África. Né? Esse também é um processo que ele vem ocorrendo com bastante rapidez. E como eu disse na minha primeira resposta, a China coopera, negocia em termos muito melhores para esses países do que os Estados Unidos e os seus parceiros, seus aliados no sistema internacional, sublinho aqui a União Europeia. Então, a gente tem uma realidade, né? A minha leitura é que a gente tem uma realidade hoje em que os Estados Unidos e essa política externa, eles estão numa corda bamba e tendo que fazer muitos cálculos que passa ou por um enfrentamento muito agressivo com os chineses, e que aí sim a gente pode ver que, eu acho que essa não é uma realidade próxima, mas que pode acabar colocando algumas disputas militares em questão, não diretas, mas pelo menos a Rita já citou, pelo menos aumentar as tensões em alguns territórios, né, em alguns temas específicos para a China, como o Mar do Sul da China e Taiwan, ou essa política externa ela passa também por enxergar a China como uma potência plena, né, principalmente a partir ali do governo de Xi Jinping, algo parecido com o que eles estão fazendo com os russos, né, de enxergar que a Rússia tem na Europa uma esfera de influência e, portanto, venceu essa guerra. Por que eu falo que eles precisam passar talvez por essa interpretação?
justamente por causa da realidade material. Não basta somente o Trump falar que quer enfrentar o mercado chinês e enfraquecer a projeção e influência chinesa ao redor do mundo. É preciso reconhecer essa influência. Né? Essa é a realidade do momento, como a China negocia com os outros países e como a China vende para o mundo inteiro e como está presente no mundo inteiro, tem uma diplomacia comercial muito forte. Então, eu acho que, de início, eles vão operar nesse tipo de pressão, mas eles não estão... A China não é o Panamá. Essa é a grande questão. Eles não podem simplesmente pressionar. Tentar reposicionar os Estados Unidos dentro dessa ordem internacional e como uma economia mundial importante vai passar também por reconhecer as capacidades chinesas. O enfrentamento não vai ser, dado a realidade do momento, ele não vai ser a única saída para os Estados Unidos. Eu acho que a gente vai precisar ver, tá, um governo que começou agora, que lança alguns sinais contraditórios. Veja bem, eles estavam falando, o Trump estava falando em terminar a guerra da Ucrânia em 24 horas, agora já colocou a China na mesa como um ator relevante, diferente do que os Estados Unidos fez nos últimos anos, mas o vice do Trump estava dizendo na possibilidade de sancionar a Rússia, caso a Rússia não aceite os termos de um acordo dos Estados Unidos. Então, tem alguns sinais contraditórios e a gente vai ter que esperar. O que não dá mais para eles reverterem é a influência chinesa, é a projeção da China como um ator comercial, eu acho, hoje o mais importante do mundo. Muito bem, Rose, muito obrigado por sua resposta. E agora eu passo para o Renato Penelope dar o seu ponto de vista sobre essa questão da eficácia de uma eventual guerra comercial movida pela atual administração americana. Acho que a Rose dá uma boa deixa para eu entrar, que é justamente essa questão da... Não tem como parar a máquina da China de seguir crescendo, até mesmo por a China pautar a si mesmo. Para pensar, esse ano, daqui 2 semanas, a gente tem o final do plano quinquenal, praticamente, né? As últimas 2 sessões, que encerra o 14º plano quinquenal. Então, esse plano quinquenal já terminou os 10 anos do Made in China e já terminou os 5 primeiros anos da meta de longo prazo até 2035, que é metade do caminho até a nova era. Então, é muito número, é muita meta, mas isso mostra o quanto a China pauta a si mesma. É até interessante, já dialogando também com a Rita, essa questão das visões da potencialidade de um conflito. Se você ouviu o Graham Allison, aquele que defende a teoria agora me foge a palavra, do Tucídides, ele fala agora me foge a palavra, mas ele armadilha de Tucídides. Armadilha de Tucídides. Armadilha de Tucídides, isso é a palavra. A armadilha de Tucídides, do Graham Allison, ele defende justamente isso, que toda potência em ascensão, ela tem que entrar em conflito com a que está em decadência, porque a que está em decadência ela tem que tentar parar de alguma forma. Então ele defende 3 métodos, né? Ele vai para o início, começa uma guerra comercial, o segundo, uma tecnológica, e no terceiro começa uma guerra cinética, né? De conflito concreto. Quando eu vejo o Trump ameaçando parar a guerra da Ucrânia, ali me assusta. Porque se ele começa já a juntar forças, o grande objetivo, a própria guerra da Ucrânia, o grande objetivo é chegar na China, é criar o conflito com a China, para poder parar esse processo de desenvolvimento aqui. E se você ouviu Michael Pittsburgh, que é o do 100 anos de maratona, então ele é um agente da CIA que acompanhou o Kissinger por muitos anos, e ele falava, olha, na minha visão, a meta da China é superar os Estados Unidos. Então ele vende isso dentro de Washington, que a meta da chinesa não é de desenvolver, mas de superar os Estados Unidos. Então, quando esses números começam a se concretizar, a elite americana começa a se juntar para poder lotear o que pode sobrar de mercado do mundo. Então, eu vejo essa chamada dele de conversar com a Rússia e com a China uma forma de já começar a lotear mercado. Lembra que a Segunda Guerra Mundial foi praticamente mercado consumidor. Posso estar errado, existem outras visões, mas aprendi muito sobre isso. Então, vale essa discussão. E quando a gente olha para os próprios BRICS, que ele começa a ameaçar já de taxar 100% dos BRICS, quase 90% dos negócios dos BRICS com os Estados Unidos é China. 90% ali, 90% alguma coisinha. Então, assim, como é que os Estados Unidos vai se autotaxar, vai se paralisar? Ele não tem capacidade de produzir o que a China produz para ele. Então, ele não tem como reverter um processo, pelo menos um tempo de vida de um ser humano, ele não consegue reverter esse processo de forma sem empobrecer sua população, sem destruir sua própria economia.
pelo menos na minha visão limitada também, né, como mero mortal aqui, talvez eu esteja pensando muito raso, mas não acredito que isso seja possível. Então, o próprio BRICS tem uma perspectiva de construir mercado, não era uma perspectiva muito geopolítica. Ele está ganhando um caráter geopolítico pelo momento geopolítico que o mundo está passando. Mas a questão é de seguir construindo mercado, garantir mercado, como o cinturão e rota. E a China constrói, dentro do próprio cinturão e rota, um mecanismo de autodefesa. Porque ela sabe que o sistema de globalização pode ser paralisado. O que ela propõe? A dupla circulação, que é jogar o desenvolvimento da costa para o oeste. Para produzir no oeste, onde é pouco desenvolvido, onde tem pouca população, e vender isso na costa. Então, ela tem um sistema interno que pode compensar essa ausência de mercado global. Então, eu acredito que o imperialismo americano ele vem se manifestar de uma forma desesperada agora de tentar frear esse desenvolvimento que pode o superar. E acho que existe uma série de teóricos aí que acabam conduzindo o pensamento da administração pública americana num sentido mais conflitivo do que numa saída diplomática ou mesmo econômica. E a gente tem que lembrar, a política internacional chinesa é econômica. Os 5 princípios que o Zhou Enlai deixou, os 5 princípios de não intervenção, eles definem bem como funciona e você pode ver a prática chinesa. Por isso, o cinturão em rota mais uma vez. Perfeito, Renato. Bom, eu vou lançar aqui uma última pergunta para vocês. Como todos disseram, a densidade e a dimensão desses temas daria para a gente fazer muitos programas, muitas entrevistas, muitos debates. Não vai faltar oportunidade. Mas veja bem, em julho do ano passado, a China realizou a 3ª sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China, e essa sessão plenária apresentou um documento vastíssimo, um documento muito denso, com muitas inovações em termos de economia e de sociedade. O Renato já tinha mencionado anteriormente a proposta do presidente Xi Jinping, que é o secretário-geral do Partido Comunista, de desenvolver as novas forças produtivas, o que nos dá a dimensão de que a China está imersa em plena revolução tecnológica e científica, está intensamente voltada para a economia digital, para a inteligência artificial, do que é um exemplo flagrante a emergência agora do DeepSeek. Então, eu queria a análise de vocês, sintética, do papel dessa revolução tecnológica e científica e dessa intensificação das novas forças produtivas na impetuosidade desse desenvolvimento chinês. Rita. Acho que, antes de tudo, destacar que todo esse salto da China, né, de sair de um país feudal para uma das maiores potências do mundo, ele está vinculado, especialmente a partir ali do Deng Xiaoping, das inovações que ele introduz, à inovação tecnológica. A China fez um esforço gigante, né, de cópia no início, né, o chamado catching up, né, pegar e desenvolver, e a partir dali passou a dominar a tecnologia ocidental, vamos dizer assim, e chegando aos níveis em que nós chegamos hoje, onde em todos os campos do conhecimento humano, a China é líder em registro de patentes. Só na área de inteligência artificial, os 5 principais polos de invenção são chineses, né? Com um dado aqui do ano passado de 38.210 patentes, enquanto os Estados Unidos fizeram 6.276, a Coreia do Sul 4.155, o Japão 3.409 e a Índia 1.350. Então, a disparidade em termos de inovações só no setor de inteligência artificial, tá? Eu poderia pegar qualquer área do conhecimento humano, nós vamos ter, os dados são você pega na página da OCDE e também na página da Organização Internacional de Patentes, que me fugiu a sigla agora, esses dados estão lá, são públicos, qualquer um pode consultar. Então, em qualquer área do conhecimento humano, a gente tem esse salto. Então, o desenvolvimento econômico da China, ele não está baseado apenas em produtos, como se dizia no passado, quando eu era mais nova, a gente dizia, vou ali comprar uma mercadoria Xing Ling, uma coisa
que quebra fácil, mas que é muito baratinha. Né? Vinha aquele monte de coisa de plástico da China, aquele monte de coisa que a gente dizia fajuta, né? Que foi ali um começo, uma maneira de aprender e uma maneira de ganhar dinheiro na escala. Né? O que sustentou por muito tempo a economia chinesa foi a escala. Hoje em dia não é mais só escala, é inovação. E cada vez mais ela se concentra no ganho por inovação, novas patentes, novas formas de fazer. E uma coisa que é fundamental, em algumas áreas, e que são as áreas estratégicas para determinados países, em especial os Estados Unidos, a China aposta no código aberto e não necessariamente na patente, não necessariamente na inovação que você tem que pagar para usar. Porque isso é importante, a patente é para isso, você paga para usar e o país que tem a patente, ele recebe royalties, mesmo que esse produto seja produzido do outro lado do mundo. Os Estados Unidos se sustentaram por muito tempo assim. Eles desindustrializaram, suas fábricas foram para outros lugares, mas eles não deixaram de ganhar dinheiro. Por quê? Porque vinha royalties para os Estados Unidos. A Alemanha faz isso, o Japão faz isso, a Coreia do Sul faz isso. A gente tem a Zona Franca de Manaus, a gente produz coisas lá em Manaus, mas a gente não detém a tecnologia dessas coisas. Essas coisas são Samsung, Mitsubishi, paga royalty. Então, a China tem isso, ela é capaz disso, mas ela aposta no código aberto, ou seja, ela aposta também na democratização do acesso a determinados bens de conhecimento, porque esses bens, eles levam o quê? Ao enfraquecimento do adversário. O caso o domínio que os Estados Unidos tinham até aqui, e também o Japão e também a Alemanha, em determinadas áreas de conhecimento, e agora eles foram ultrapassados. Então, você vê que a China joga ao mesmo tempo com a capacidade de ganhar na escala, com a capacidade de cobrar royalties se for necessário, com a capacidade de inovar e de apresentar produtos e tecnologias no mercado que ninguém tem, e ela pode vender esse conhecimento, se for o caso, mas ela também é capaz de encerrar o domínio de algum Estado, no caso, né, os monopólios sediados nos Estados Unidos, em áreas que eles consideram que são estratégicas, que é o caso da inteligência artificial, e foi isso que deu esse bafafá todo do DeepSeek. Não é só o fato de que o DeepSeek é interessante, é inovador, é rápido, e é até melhor do que outros mecanismos de inteligência artificial que tinham sido apresentados há pouco. É que ele é de código aberto, todo mundo pode usar. Né? Todo mundo, obviamente, que domina a tecnologia, não eu que sou sociólogo. Para mim, ter código aberto, fechado, tanto faz, né? Mas as pessoas que lidam com isso podem acessar, podem conhecer e não precisam mais capturar ilegalmente, fora do sistema de patentes, por exemplo, podendo sofrer sanções por meio da Organização Mundial de Comércio. Não, está aberto e pode ser usado, pode ser desenvolvido. Então, isso é uma questão que é fundamental. Ela trouxe uma quebra importante de uma área da tecnologia que poderia gerar extração de recursos a longo prazo, porque hoje o capitalismo mais desenvolvido, os grandes monopólios hoje, eles não se sustentam da economia real, vamos dizer assim, para usar um termo que o Xi Jinping usou na reunião com os empresários que o Renato falou. Né? A China, o Xi ainda fala, nós precisamos nos concentrar em desenvolver a economia real. O que é economia real? É a economia de bens, das coisas palpáveis, das coisas que a gente usa. Mas grande parte do capital hoje, ele está na economia que é não real, na economia fictícia. E a inteligência artificial, ela vinha numa esteira de alimentar essa economia do irreal. E a China, ela quebra isso, e isso gerou esse desespero todo que a gente viu de grandes conglomerados que estavam investindo bilhões, né, no desenvolvimento de novos caminhos aí para redes neurais, inteligência artificial, e a China fez essa chamada. Por isso que as pessoas estão chamando de revolução de psique, porque realmente não é qualquer coisa, não é só mais um mecanismozinho para a gente conversar com o computador, né? É uma coisa realmente revolucionária. Obrigado, Rita. Rose, por favor. Eu vou ser bem breve, porque assim, me sinto muito contemplada pela fala da Rita. Achei que ela trouxe assim, as questões fundamentais, né? Por exemplo, o número de registros de patentes e como isso desembocou para o DeepSeek e gerou uma espécie de pânico nos Estados Unidos, né? Eu quero trazer só essa dimensão, digamos, geopolítica, porque eu acho que alguns analistas dizem que nem mesmo os Estados Unidos, a inteligência norte-americana estava prevendo o lançamento do DeepSeek,
porque teve um pânico, uma grande surpresa, e o que mais impactou, né, que foi uma queda trilionária das ações das empresas de inteligência artificial dos Estados Unidos. Né? Realmente, eu acho que por 48 horas, os assuntos mais falados nas redes sociais e nos noticiários foi realmente esse impacto do DeepSeek. E o que é muito importante, que a Rita já trouxe, mas eu só vou sublinhar, que tem o código aberto, então pode ser inovado, pode passar por inovações gratuitamente em qualquer parte do mundo, mas também emite um sinal do próprio modelo de desenvolvimento chinês, né? Ou seja, tem um código aberto, foi produzido com forte, digamos, forte presença do Estado chinês, né, impulso do Estado chinês, e mais barato, mais rápido e mais barato. Né? Então, a China, veja bem, a China deu essa resposta, lançou um produto altamente competitivo, operando sobre uma outra lógica, que não a lógica mercadológica dos Estados Unidos, e derrubou as ações das empresas de lá. Então, realmente, eu acho que realmente um grande evento, e acaba dando um sintoma também dessa disputa geopolítica entre a China e os Estados Unidos. Então, bastante interessante. Muitíssimo obrigado, Rose. Renato, você está vivendo aí, em loco, os impactos dessa revolução tecnológica e científica. Conta para nós e comenta sua opinião com base na síntese. Tá linda essa síntese. Eu acho que as duas elencaram assim perfeito, Rose e Rita. Só tenho que bater palma. Acho que é crucial falar da questão da patente, mas vamos começar por um ponto só. O que vocês escreveram existe uma crise no capital ocidental. Pelo menos a minha leitura é essa. E essa crise, ela está se manifestando na forma de conflitos, ela está se manifestando nessa forma de disputa de mercado. E tanto é que a Europa e os Estados Unidos acusavam a China de superprodução, né, de causar essa crise. O excesso de produção estava causando essa crise. Só que a gente tem que entender que a China está com 25% das suas fábricas ociosas desde 2019. E isso já é um sinal claro de que também é preciso mudar aqui a sua economia. E eu acho que vocês elencam bem por onde isso está passando. Recentemente, aí já falando um pouco do que está acontecendo aqui, estourou um filme essa semana, nos últimos 10 dias, que é um desenho animado, Ne-Zha 2. O primeiro saiu no começo da Covid, agora, 5 anos depois, está saindo o 2, e foi um blockbuster. Foi quase 2 bilhões de dólares em 10 dias. É um recorde de um desenho animado sendo vendido num país só, dentro da China, claro, faz a diferença, mas é um começo de uma nova indústria, sem contar o merchandising. Então, existe um novo processo de economia que a China está vivenciando e que se defronta com essa crise que o mundo ocidental está passando. E essa proposta de economia que a China está vindo, ela é de uma comunidade comum e de destino compartilhado. Então, compartilhar a sua fonte científica é esse caminho, né? É mudar a forma de raciocínio, porque a dominação e o imperialismo se faz pelo controle da tecnologia. Eu desenvolvo uma tecnologia que só eu detenho. Lembra lá em Paris, em 2015, no Acordo de Paris, a gente estavam forçando os países em desenvolvimento a adotarem uma série de medidas, mas a gente não tinha tecnologia para aquilo. E a gente ia ter que pagar isso aos países centrais que tinham a tecnologia. Então, o controle da tecnologia é uma forma de dominação. E é isso que a China está fazendo. Olha, tá aqui a tecnologia, entendeu? Vamos lá, vamos correr, vamos ver quem faz melhor. Então, esse compartilhamento da tecnologia tende a beneficiar. A China investe quase 2,5% aí do seu PIB em ciência e tecnologia. Não é à toa que 40% da sua pesquisa científica em inteligência artificial está causando esse efeito já. Como a Rose bem falou, né? Foi uma crise de trilhões. Por quê? No segundo dia de mandato, o Trump estabelece o Stargate, que era 500 bilhões ali nessa área de pesquisa, nessa infraestrutura, para essa nova área de tecnologia. Então, a China vem com uma força, vem com uma inovação. E eu acho que essa dinâmica econômica não é algo comum, não é algo que a gente viu ao longo dos séculos, né? Então, existe uma mudança, como o Xi bem enfatizou no 20º Congresso, né? Existe uma mudança nunca vista antes na história, e o vento está muito a favor da China. Então, a gente precisa observar, tentar entender com um novo olhar. Eu acho que não com um olhar ocidentalizado, mas com um olhar de quem entendeu diferente. E não só a China, como a Rússia, como a África do Sul e os demais países do mundo. Muitíssimo obrigado, Renato. Bom, gente, nós realizamos aqui um segundo programa sobre este tema tão fascinante
que é o impetuoso desenvolvimento da China e o impacto do seu crescimento econômico na economia mundial, que é um exemplo muito vivo de modernização socialista e de vitalidade do caminho chinês de construção do socialismo com peculiaridades chinesas na nova era. Nós esperamos fazer, naturalmente, outros programas em que possamos abordar este assunto. Agradeço muitíssimo a Rita Coitinho, a Rose Martins e ao Renato Penelope por essa riquíssima contribuição que deram à compreensão deste tema. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês. Eu creio que é fundamental, na verdade, que a China receba cada vez mais turistas internacionais. É um país maravilhoso, quer dizer, o que dificulta esse processo para o Brasil realmente é a distância. As distâncias ainda são muito longas, os voos são relativamente caros, mas eu tenho visto com uma frequência muito maior, por exemplo, a presença de turistas chineses no Brasil. Eu creio que o movimento do Brasil em relação à China ainda é um movimento pequeno, mas que pode crescer muito. E eu tenho a sensação de que, embora eu tenha 53 anos, embora eu tenha esperado 53 anos para conhecer a China, eu tenho a sensação de que eu vou voltar muitas vezes. Eu tenho essa intuição. Sobre o comércio é um grande instrumento de paz também, porque à medida que as nações fazem mais intercâmbios comerciais, elas estabelecem conexões mais sólidas. Então, o fato da China ser o maior parceiro de 150 países torna inevitável, inexorável esse processo de integração. Mesmo que o Brasil ou outros países venham a ter governos com uma inclinação mais à direita, mais à esquerda ou mais ao centro, essa realidade econômica ela se impõe, né? Então ela se impõe sobre a política. A economia fala mais alto. E eu acho que nesse sentido, Brasil e China hoje têm, vamos dizer assim, quer dizer, são os dois gigantes do sul global, na verdade, né? Eu vejo dessa maneira. E como os dois gigantes do sul global são os países que têm a maior responsabilidade histórica nesse momento.